e a gente vai começar a nossa aula com a ajuda dos bonecos, porque a gente não tem como trazer os alunos. Então a gente vai fazer uma aula assim bem diferente e espero que vocês peguem agora um caderninho, um bloquinho, um papelzinho ou mesmo anotem no celular, tá certo? Vamos fazer isso render. Então a gente vai falar um pouco sobre as atividades teatrais em sala de aula e também com jogos teatrais para a sala também de ensaio. Então, as atividades teatrais, como a gente pode trabalhar com as atividades teatrais? Então, eu vou pegar algumas letras aqui para a gente começar a já pensar sobre as possibilidades de trabalho em sala de aula com as perspectivas pedagógicas. Certo? Então a gente vai, as atividades teatrais, ela instaura o prazer e a alegria do trabalho coletivo. Então a gente tem aqui o primeiro, instaurar esse prazer. Vão anotando aí pra gente facilitar e depois a gente lembrar um pouquinho, ok? Ela também promove o envolvimento orgânico entre os sujeitos. Então esse momento também é de construção de você dentro do coletivo. E aí a gente também tem, para as atividades teatrais, a gente amplia a capacidade criativa. É um trabalho que a gente também consegue dentro com jogos teatrais em sala de aula. E aí a gente também redireciona as novas ideias. Então a gente também redireciona as novas ideias. E cria um novo olhar dentro das possibilidades. Então, como a gente pode trabalhar essa criação nova, essas novas ideias com jogos teatrais? Então, a gente vai utilizar os bonecos para me ajudar a passar para vocês como seria essa aula com os alunos, tá certo? Então, o trabalho que a gente vai falar aqui sobre teatro e os jogos teatrais, o trabalho da linguagem teatral, ela não vem com a função somente de formar atores. A gente vai trabalhar com esse processo em sala de aula também, para que esses alunos possam se reconhecer dentro desse coletivo. E os jogos teatrais, ele tem funções para muitas situações. E vamos lá? Agir com capacidade criativa, possibilidades e capacitar a interação dentro dessa imaginação, dentro do real. Então, a gente vai fazer isso utilizando os bonecos. Então, falar um pouco sobre jogos teatrais e a gente vai fazer alguns jogos. Eu vou ser a manipuladora dos bonecos, a gente vai estar trabalhando com eles. E um primeiro jogo que a gente vai fazer, espero que vocês aí anotem, vai fazer jogos de integração, tá bom? Então a gente tem as atividades teatrais, são atividades organizadas e que são possíveis sempre a modificações dentro do contexto que a gente coloca esse aluno e a gente participa dessa negociação. Então é importante que o jogo seja já com todos, pensado,
organizado e, se possível, a gente vai acrescentar as mudanças dentro das possibilidades, tá certo? Então, o primeiro jogo é jogo de integração, o segundo é jogo de expressão, aí vem um terceiro jogo é jogo de observação e jogos de imaginação. Então, eu vou estar trabalhando esses jogos, alguns para vocês, e a gente vai fazendo da melhor forma. O que é um jogo? O que é um jogo de integração? O jogo de integração, ele desenvolve a capacidade para trabalhar em conjunto. Então, o jogo de interação amplia conhecimentos. É quando eu, indivíduo, me percebo dentro desse coletivo e aí eu reconheço o outro também quanto pessoa que está na mesma situação minha. Então, é o indivíduo dentro do coletivo. Como eu me descubro a partir disso? O jogo, ele tem ampliar esse olhar. Então, a gente vai iniciar com um jogo muito simples, que vocês podem estar anotando, e vai ser o seguinte: cada um vai se apresentar, vocês agora vão conhecer o nome desses bonecos, e cada um vai se apresentar, e a gente vai iniciar o jogo, e vamos ver se vocês conseguem perceber como será esse jogo. Então, vamos lá. Meu nome é Fifi. Meu nome é Pai. Vocês ouviram? Não. Ele não disse o nome, mas a gente vai faltar. Então, às vezes a gente inicia um jogo e a pessoa que está ali dentro daquele meio fica também um pouco inibido. Então, o que a gente negocia para que os outros participem? Que a gente precisa falar de forma que todos dentro da roda, dentro do círculo, entendam o seu nome. Então, é um trabalho legal, porque a gente começa a ampliar até esse volume de voz, nossa, então a ampliação dessa ideia. Então é importante a gente voltar de novo para o início, para que todo mundo ouça o seu nome, né, sendo jogado aí para esse meio. Então é importante que eles se reconheçam também. Então vamos começar de novo, vamos começar com Fifi. Meu nome é Fifi, vocês ouviram? Fifi. O nome dela é Finfim. Meu nome é Pai. É Pai, não vou dizer meu nome não, é Pai, pronto, Pai. Tô ouvindo? Pai. Então, ele é pai. Já que ele não disse o nome dele, eu também não vou dizer o meu. O meu nome vai ser Delegado, porque depois vocês vão ver que eu serei o delegado na nossa apresentação, depois, no segundo vídeo. Então, ele vai ser o delegado. Meu nome é Rosinha. Meu nome é Felisberto. Então, a gente tem a apresentação. Se fosse os alunos, cada um representaria de uma forma. Então, a gente tem a Finfim, o pai de Rosinha, que a gente vai chamar de pai, o delegado, temos Rosinha e temos Felisberto. Agora a gente vai iniciar o jogo. É importante a gente também deixar que esses alunos, eles percebam o tempo que ele pode entender esse jogo. Então é interessante que a gente negocie a questão desse jogo para que todo mundo tenha esse tempo. Não precisa todo mundo aprender o jogo ao mesmo tempo, e o jogo também não precisa começar e terminar no mesmo dia. A gente pode, depois, esse jogo que não foi entendido por todos, a gente pode recomeçá-lo de outra vez. Então, a gente vai de novo apresentar, mas agora já jogando, e vamos ver se vocês conseguem aí entender um pouco. Meu nome é Finfim. Finfim. Pai. Então, o jogo ainda não começou, porque eles começaram de novo a falar os próprios nomes. Então, vamos de novo, e eu vou dar a intenção agora diferente para ver se a gente consegue fluir. Finfim. Finfim, pai. Finfim, pai delegado. Finfim, pai delegado Rosinha. Rosinha Felisberto.
Então o jogo parou, porque Felisberto ele só pronunciou o nome de Rosinha e o nome dele. E o jogo não seria, o objetivo não é esse ainda. Então vamos agora mais uma vez, para ver se vocês conseguiram aí também entender. Então, eu tenho, deixa eu botar um pouco mais para frente, os meus alunos que estão me ajudando. Vamos lá para esse próximo jogo, que é pro jogo, para vocês entenderem. Fifi. Fifi, delegado. Não, eu errei. Ai, desculpa. Fifi, pai. Pois é, você errou, mas vamos lá. Fifi, pai, delegado. Fifi, pai, delegado, Rosinha. Eu entendi. Fifi, pai, delegado, Rosinha, Felisberto. E aí o jogo não terminou ainda, porque Fifi precisa dizer o nome de todos. Então seria assim. Fifi, pai, delegado, Rosinha, Felisberto, Fifi. Então o jogo seria mais ou menos esse, onde eu me apresento e reconheço o nome do outro. Esse é um primeiro jogo de integração, onde eu vou interagir com os outros dentro da sala de aula. No segundo momento, a gente pode trabalhar um jogo com um certo trava-língua. É importante porque a gente trabalha algumas musculaturas do rosto, onde a gente vai precisar também a nível das nossas apresentações. E a gente precisa também para a vida, para a gente articular de forma mais precisa, mais clara para o outro, mais audível. Então a gente vai fazer agora um pouco mais desse acréscimo, desse jogo de integração, que seria utilizar as vogais. Então seria mais ou menos assim, a gente trocar as vogais dos nomes dos nossos alunos e a gente colocar as vogais do A, E, I, O e U. Então seria mais ou menos assim. Meu nome ficaria assim, Fanfã. Meu nome ficaria Pá. Meu nome ficaria Dalagada. É muito A para trocar. Meu nome ficaria Rasa. Meu nome ficaria Falasbata. Então a gente tem nomes já diferentes dos nomes próprios deles. No caso, Fanfã, Pá, Dalagada, Rasa e Falasbeto. Falasbeta, que é o final. Então a gente agora vai trocar com a letrinha E. Então a gente faz outro trabalho, a gente faz essa sequência onde eles vão construindo, a partir do seu nome, outras possibilidades. E lembra que jogos teatrais a gente ampliar possibilidades. E forma também até dentro da situação um divertimento, uma alegria, uma comicidade, onde você começa a trocar o seu nome, trocar as vogais, já faz outro nome. Então seria assim, com a letrinha E. Fém. Pé. Deleguede. Deleguede. Reze. Felesbete. Então a gente já teria agora com a letrinha E. Vamos agora para a letrinha I. Enquanto isso, cada um vai pensando já nas possibilidades. Que quando a gente inicia um jogo, que a gente faz essa troca, antes daquele final que chega em mim, eu já começo a pensar. Então a próxima letrinha é a letrinha I, a próxima letrinha é a letrinha O. E eu já vou começando trazendo essa possibilidade mentalmente. Isso é muito importante, porque você começa a trabalhar essa questão do pensamento e a articulação vem logo em seguida. Então seria assim, com I. Fim, finalmente, fim. E aí, eles ficariam Pi. E agora ficaria Diligidi.
E agora, Rizzi. Felisbite. Então, a gente já tá trocando, já é outra pronúncia, é outro jeito de articular. E a gente agora ficaria com um jogo de apresentação, depois apresentação mais reconhecimento desse nome, depois apresentação do nome do outro de outra forma. E aí a gente pode acrescentar um pouco mais também, que seria agora trabalhar esse nome com a letra inicial do seu nome, um animal. Então, esse jogo a gente pode acrescentar nome de animal, nome de pessoa, lugar. Então, eu trouxe para vocês, a gente vai trabalhar hoje com nome de animal. Então, seria a letra inicial do seu nome para esse animal. Então, poderia ficar assim mais ou menos. Fifi, foca. Então, Fifi, foca. Agora, pai, pato. Pai, pato. Delegado Doninha. Delegado Doninha. E aí, Rosinha. Raposa. Rosinha, raposa. E Felisberto, formiga. Então, a gente tem o nome e o nome, seu nome inicial, dando a letra de um animal. Então, a gente agora já tem uma possibilidade de um nome completo. Poderia fazer o primeiro seu nome, depois, em segundo momento, o nome que é acrescentado com a vogal, e agora o terceiro momento, o nome acrescentado também com o acréscimo do animal. Então, ficaria mais ou menos assim, esse jogo de interação. Fifi, fanfã, fifi, fanfã, foca. Deixa eu ver se eu me lembro como é. O primeiro é pai, pá, qual é o outro? Eu me esqueci. Ah, pato. Deixa eu ver se eu me lembro. Delegado da lagada. Doninha. Deixa eu ver a minha pessoa. Assim. Rosinha, raça, raposa. Eu vou acertar. É como mesmo? Então, isso pode acontecer também na sala de aula, de você ter tantas informações que você ouviu, de repente o último, ou o segundo, ou o terceiro, não compreender. E aí a gente retoma de novo o início do jogo, para que todos possam, dentro do seu tempo, tentar compreender. E aí a gente, de novo falo, que os jogos não precisam começar e terminar no mesmo dia. A gente pode também, em outro momento, retomar esse jogo. O interessante é que, quando finalizar o tempo dessa aula, desse momento juntos, a gente poder sentar e conversar sobre o que foi difícil, o que foi mais fácil, o que você compreendeu ou não, e compartilhar essas ideias. Esse é um momento muito importante também nos jogos de integração. Então vamos lá, o próximo jogo que a gente pode trabalhar é o jogo de expressão. Então esse jogo de expressão, ele trabalha principalmente movimentos corporais e essa questão criativa, desenvolve sentimentos também e consciência corporal. Então, esses sentimentos que a gente permite a partir desse gesto corporal. Então, jogos de expressão, trabalha os movimentos e criatividade. Então, deixa eu trazer um jogo que a gente pode fazer junto com os bonecos. Seria assim. Vamos fazer um jogo de expressão, a gente vai escolher o boneco que vai ser o Felisberto. E a gente poderia trabalhar com ele
uma canção onde ele não vai poder falar, ele vai precisar se movimentar dentro dessa expressão dele com a música. Essa é uma musiquinha que a gente está colocando dentro do nosso segundo vídeo, da pecinha que a gente está fazendo, do texto que eu construí, e eles vão apresentar, eu vou apresentar com os bonecos. E o que acontece? Vou cantar agora essa musiquinha e ele vai tentar fazer movimentos, articular, de forma que ele mexa com esse corpo, com essa expressão dele. Como é um boneco, ele vai ficar muito limitado a isso. Se fosse realmente uma pessoa, teria mais possibilidades. Né? Mas aí o boneco tem essa questão muito própria dele, por ser um boneco manipulado por mim. E se fosse também outra pessoa, porque aí a gente daria as intenções de fato um pouco mais diferente, tá certo? Então eu vou cantar uma musiquinha e vou tentar fazer alguns movimentos, que seriam algumas expressões que a gente poderia estar utilizando. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Quando disseram que Rosinha estava mal, eu fiquei, foi louco total. Quando disseram que Rosinha estava mal, eu fiquei, foi louco total. Pirei, o parafuso caiu e nem era 1º de abril. Pirei, o parafuso caiu e nem era 1º de abril. Então, seria mais ou menos um jogo de expressão, a gente trazer para dentro da sala, do grupo, algumas situações pertinentes que a gente pudesse trazer essas movimentações e trabalhar com esse movimento desse corpo. E trazer também alguma consciência dessa comunicação entre sentimentos. Então, seria jogos de expressão. Vamos agora para os jogos de observação. Falar um pouco sobre o jogo de observação, que amplia a capacidade de observar, né? E a gente trabalha também essas articulações. Então, vamos trazer esse jogo de observação, é importante, eu gosto de pensar que é um jogo que a gente vai pensar um pouco mais nesse segundo momento. A gente observa, pensando em observar um ambiente. A gente chega em um ambiente, a gente olha. Mas quando a gente é convidado para pensar nesse olhar, a gente já observa de uma forma mais cuidadosa. A gente observa com outro olhar. Então, o jogo de observação, ele amplia essa capacidade de perceber, de olhar, de observar, de entender algumas coisas em um segundo momento. E aí vai ser um treino, uma coisa comum, onde você vai chegar e observar e depois vai trazer essa memória, porque é todo um esforço, né? É todo um mecanismo mexendo ali para trazer o que você já viu, porque está lá, em algum momento você viu. Então, eu vou convidar mais uma vez, vou colocar, na verdade, o boneco aqui, que vai ser o Felisberto. E eu gosto muito desse boneco aqui, que é o boneco que representa o pai de Rosinha. Então, vamos lá usar também agora o delegado. Ele vai apoiar esse jogo, que ele vai fazer uma pergunta, e aí, dentro desse espaço, aí eles vão responder. O que acontece com esse jogo? Como a gente já teve um primeiro momento de jogo de integração, né, onde a gente já trocou nossos nomes, a gente deu a ideia diferenciada desse nome, a gente trouxe uma imagem de um animal, porque começa com a letra inicial desse nome, então a gente já esteve nesse momento em roda, olhando e percebendo. Então agora, com esse jogo de observação, a gente vai trazer essa memória do que a gente observou ao longo desse primeiro processo. Então seria mais ou menos assim. Ele vai fazer uma pergunta e
eles vão responder a partir do momento que eles lembram. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Tudo bem. Felisberto, qual é a cor da gravata do pai de Rosinha? Quero ver se você prestou atenção. Oxe, não prestei atenção não, ó. Me diz aí, meu sogro. Então, tô fazendo uma brincadeirinha com essa ideia, porque, na verdade, às vezes a gente fica, oxe, uma coisa tão simples, estava ali e passou despercebido. E aí a gente pode começar de novo já com a outra pessoa, ou com... Eu vou movimentar agora o outro boneco para ele dizer se ele agora lembra da roupa do outro, tá bom? Mas a gente pode pensar sobre essa questão também do rosto, a cor de cabelo, algum objeto que esteja usando, um brinco, ou um anel, cor de sapato. Então, vamos lá. Me diga aí, pai de Rosinha, qual é a cor da camisa de Felisberto? Mas isso é muito fácil, a cor da camisa dele é amarelo. Amarelo? Será que é? E aí o interessante é a gente fazer esse jogo, brincar com esse jogo, de perceber, será que é amarelo? Ele colocou a certeza, depois colocou a dúvida. E depois fazer com que as pessoas se olhem e se percebam. E aí esse olhar, quando a gente se olha, já é um olhar diferente, é um olhar minucioso. Onde agora eu estou passando um olhar muito mais cuidadoso sobre você, sobre a cor do olho, sobre os cabelos e essas situações que parecem ser tão nítidas e às vezes passam muito despercebido. Então, esse é um jogo de observação que a gente pode estar fazendo junto com um grupo de sala de aula e é muito divertido porque eles começam a já perceber que, oxe, perdi a oportunidade de acertar por uma coisa que eu já tinha visto. E aí esse funcionamento, esse novo modo de olhar, ampliar esse olhar. Vamos lá para um terceiro jogo teatral que a gente pode utilizar dentro dessa sala de aula. É o jogo de... Então a gente já fez integração, expressão, observação e o jogo de imaginação. Então, vamos trabalhar com esse jogo dessa imaginação. Poderia ser trabalhar com alguns objetos. Eu trago aqui os bonecos, que é um modo da gente criar muitas possibilidades, né? Hoje eu estou utilizando essa minha imaginação através da possibilidade dos bonecos estarem aqui. Então, é com eles que eu estou tentando passar para vocês, se fossem alunos em sala de aula. Então, esse aqui é um apoio e aí trabalha um momento de imaginar. Como é que eu posso perceber o que é que eu posso utilizar a partir de um objeto? Então, amplia a capacidade de resolver problemas e estimula o inventivo. E é exatamente o que o objeto pode trazer para a gente. Então, o que é que eu faço com um objeto? Se eu proponho para vocês esses dois tubinhos de linha, de fio de linha. Aí, além de ele ser tubinhos de fio de linha, né, os tubinhos de fio de linha, eles podem ser também binóculos. Então, se eu coloco eles aqui, né, e faço um movimento de ampliar um pouco e eu utilizo esse espaço, então vocês já entendem que isso aqui não é mais os tubinhos de fio de linha, e sim é um binóculo. Eu também posso fazer esse movimento onde também me auxilia como se fosse um copo. Então vocês também fazem essa leitura, que esse objeto já não é mais um tubinho de fio de linha, e sim um copo. E também posso fazer outros movimentos
E aí criar também agora uma possibilidade de ser uma caneta, um lápis, algo que eu estou utilizando para escrever. Então, possibilidades, criar essas possibilidades, ampliar isso daí a partir com os objetos. Então, o interessante desse jogo é essa imaginação, é esse coletivo, é essa capacidade que a gente vai vendo as possibilidades assim, inúmeras e percebemos o quanto coisas tão simples e pequenas elas se tornam tão grandiosas na mão da criatividade, avança de uma forma muito, muito tranquila e divertida, que é um dos pontos que a gente falou sobre essa diversão, né? Estar alegre, estar feliz, estar participando e vendo possibilidades. Vamos mais um pouquinho falar sobre os jogos a gente falou já de observação, e eu trouxe essa de observação e tem um jogo muito interessante de observação, de a gente poder também trocar de lugar. Então é um jogo que a gente pode fazer a partir dessa observação. Então estou voltando um pouquinho para vocês entenderem, e tem um jogo que a gente pode fazer assim, que seria troca de lugar. Então a gente teria os alunos já em roda, se percebendo, e a gente poderia trazer algumas situações próximas. E aí você se reconhece quanto troca de lugar quem? Troca de lugar quem está Você percebe quanto jogador quem está de vestido vermelho. Então você percebe na roda, eu estou de vestido vermelho, eu não estou, mas quem está? Só tem eu, então eu troco de lugar. Só tem eu, vou trocar. Então, troca de lugar quem tem bigode ou barba. Então, eu tenho um belo bigode, vou pra cá. Eu tenho sim um bigode muito bonito. Trocou de lugar. Ora, eu tenho uma barba belíssima, um bigode lindo, vou aqui pra junto da minha filha, viu? E aí a gente pode avançar no jogo, troca de lugar. Troca de lugar quem está de amarelo. Eu estou de amarelo! Então troca de lugar. Eu também estou de amarelo. Então, essa troca de lugar, a gente pode fazer esse jogo com muitas coisas. Então, troca de lugar, quem gosta de um tipo de comida, a gente pode dizer. Troca de lugar, quem gosta de um tipo de leitura ou de um filme. Ou coisas simples, troca de lugar, quem gosta de leite, de algum vegetal, algum legume. Então, a gente vai tendo essas possibilidades e as pessoas vão se reconhecendo quanto alguns gostos próximos, os outros que, eu não sabia que você gostava disso, e a gente vai se reconhecendo e vai percebendo também outros tipos de gostos. Então, esse jogo troca de lugar é um jogo muito legal para esse jogo de observação, de você se perceber e perceber também o outro. E aí, esse troca de lugar, a gente também pode acrescentar com objetos, a gente pode acrescentar com fitas, a gente pode acrescentar com tem N possibilidades desse troca de lugar. Então, troca de lugar, se eu colocasse vários rolinhos de fita, de fio de fita, de fio de linha, desculpa aí, a gente colocasse, se cada um ganhasse um tubinho disso, a gente poderia dizer troca de lugar, quem está com o tubo verde, troca de lugar quem está com o tubo amarelinho, troca de lugar quem está com o tubo azul. Então a gente poderia fazer esse jogo também com outros objetos e as pessoas percebendo como seriam essas trocas. A gente tem também, além desse jogo, do troca de lugar da imaginação, a gente tem alguns objetivos, um que é muito interessante, que a gente pode trabalhar com algumas dimensões, que é fundamentais, que é o quem, o que e onde. E esse é um jogo que a gente começa a trabalhar com os personagens, com ações dos personagens e os locais e ações dos personagens. Então, a gente poderia pensar nessa situação. Então,
os bonecos, eles já têm algumas características muito próprias que foram utilizadas no espetáculo. Mas a gente poderia pensar nesse personagem aqui. Então, se eu tenho o pai de Rosinha, ora, quem sou eu? Vocês poderiam dizer que eu sou o quê? Será que eu sou um cozinheiro? então perceber algumas características. Não daria para o pai de Rosinha ser um cozinheiro. Por quê? Porque um cozinheiro com um terno, com gravata, né? É uma veste que não cabe dentro de uma pessoa que está cozinhando, um chefe de cozinha. Não dá. Teria que ter esse outro olhar, esse outro aparato, né? Para quem está ali à frente cozinhando. Então não dá para estar assim. Então a gente poderia perceber que ele poderia ser, sei lá, um advogado. Então pensar nessas possibilidades. Quem seria esse personagem? O que estaria fazendo? Então esse jogo é muito interessante para que a gente possa colocar possibilidades. E a partir dessas possibilidades, a gente também criar cenas de improviso, que é uma das situações que a gente também é muito pertinente no teatro, que é os jogos também de improviso. E a gente pode falar que são os jogos combinados, que são os jogos quem, o que e onde, que são os jogos combinados, que a gente vai combinando, as cenas vai surgindo, e os jogos espontâneos ou improvisos, que são a partir dos jogos combinados, a gente vai criando possibilidades, como o pai de Rosinha poderia ser um advogado, e aí com esse personagem advogado, o que ele estaria fazendo, né? Estaria fazendo um casamento, então ele estaria advogando alguma causa, alguma propriedade que a Rosinha comprou um terreno da Finfim. Então esse pai de Rosinha é representante dela legalmente e vai representar. Então a gente poderia criar cenas de situações que esse personagem assumisse esse papel e fazia esse improviso. A gente pode fazer também nesse jogo combinado ou improvisação, ao longo a gente pode fazer trabalhos com intenção. Então, como seria isso? Eu posso pegar uma frase e trabalhar algumas intenções. Eu posso pegar uma palavra. Então, pensemos nessa palavra que seria a palavra linda. Você é linda. Então, vamos pensar de Felisberto falar, você é linda, apaixonado. Então, como seria esse você é linda, apaixonado para a Rosinha? Então, a intenção dele é falar, você é linda, ele estando apaixonado. Então, poderia ser mais ou menos assim. Deixa eu tentar colocar. Então, seria mais ou menos assim, preparando uma ceninha, né? De repente. Então, você é linda. Então, qual a intenção desse linda, alongado, essa melodia nessa voz? Porque será que a intenção dele é apaixonado? Vamos dizer que fosse outra intenção de irritação, como se estivesse corrigindo. Então vamos lá que o pai de Rosinha vai chamando ela de linda, mas como se estivesse corrigindo ela, como dissesse assim, olha, você é linda, não fica com aquele rapaz. Então, como seria essa intenção desse você é linda? Rosinha, minha filha, você é linda! Então, pensar em possibilidades dessa mesma frase, como é que eu digo para o outro. É também um jogo que a gente pode jogar em sala
com os alunos e criar várias possibilidades, que são jogos de improviso. E fechando toda uma ideia, seria o que a gente faz de objetivos sobre isso. A gente tem, dentro desses jogos de integração, jogos de combinação, de expressão, espontâneo, jogos de imaginação, a gente vai harmonizando tudo isso e a gente faz um trabalho expressivo que traz o nível emocional, o nível intelectual e o nível físico. Então, esse processo todo de sala de aula, a gente pode trabalhar, a gente vai trabalhando essa autoconfiança, esse ser coletivo, esse ser que cria junto com o outro, que possibilita que o outro crie outras situações. E aí, tudo isso a gente vai juntando em algumas dimensões para que, no final, a gente faça uma apresentação, a gente crie algo, seja pegando um texto e adaptando, ou mesmo juntando muitas ideias e tornando isso possível, trazer possibilidades. E descobrir e liberar possibilidades, as suas também espontaneidade. Isso é muito interessante quando cada um se percebe que tem potencial para isso. E aí a gente faz o seguinte, demistifica aquela situação: eu não consigo, eu não posso, não dá para mim. Então é o tentar, é poder se permitir tentar, refazer, construir, errar, acertar e acertar dentro das suas possibilidades, porque não existe os certos e errados, na verdade existem suas conquistas e você está sempre tentando refazer. E é muito interessante isso, se permitir. E aí buscar ações que conciliem suas intenções, e o crescimento intelectual. Aquilo que você gosta de fazer. E os jogos de sala de aula, eles dão esses jogos teatrais em sala de aula, eles ampliam essa situação, essa questão particular de cada um dentro desse coletivo. Então, é isso que a gente vai concluindo com o nossos jogos. E a partir disso, a gente vai fazer agora no nosso segundo vídeo, a gente vai montar uma ceninha, uma historinha, que a gente vai tentar utilizar mais ou menos tudo isso, aquilo que vocês viram, tudo que vocês viram aqui, esse jogo de improviso, jogo de observação, e tudo que a gente falou um pouquinho, a gente vai tentar juntar e colocar na cena, que é no nosso próximo vídeo aí, do Masterclass. E eu conto com você, vai lá rapidinho, bebe uma água. E eu quero dizer que nossos personagens estão aqui. Essa será a Rosinha, a personagem, que Rosinha é a filha do pai dela, que é o Coroné, que ele não diz o nome. Não vou dizer não. Certo? E aí a gente tem também, o delegado. Eu sou o delegado, vocês estão vendo? Temos aqui a Finfim, que tem um papel também ela narra também algum pedaço, junto com o delegado, ele faz uma narração. Eu sou Finfim, meu nome é Finfim. Então temos a Finfim. E aí a gente tem também o Felisberto, que é o apaixonado de Rosinha. Meu nome é Felisberto, sou jovem trabalhador. Desejo casar com ela, pois ela é meu amor. Seu nome todos sabem. É o nome de uma flor. Então tem o Felisberto. E aí a gente tem mais também um personagem aí que vai aparecer, que ela vai usar uma frase que não é nossa, que é gentileza gera gentileza, que é de José Daltrino, mais conhecido como Profeta Gentileza, que ele foi um pregador urbano brasileiro, que se tornou conhecido por fazer inscrições peculiares nas pilastras do viaduto do gasômetro, no Rio de Janeiro, e se tornou uma espécie de personalidade. Então, essa frase aqui, gentileza gera gentileza, ela vai aparecer na nossa historinha aí que a gente vai contar.
E eu espero que esse momento tenha sido para você tão prazeroso como foi para mim, e tá usando essas possibilidades que é o boneco. Então, quero agradecer mais uma vez ao projeto que foi aprovado pela lei Aldir Blanc, e está auxiliando a mim e alcançou a muitos também, muitos trabalhadores da cultura, e esse projeto que tem esse apoio aí da nossa Prefeitura Municipal de Nova Odessa. Um beijo grande e espero vocês agora no segundo vídeo. Tchau!